Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou falar sobre hotel. Como escolher o meu hotel? Qual é a melhor forma de escolher o meu hotel? Né? Então, independente do motivo da sua viagem, seja lazer, seja a trabalho, é importante você saber qual é a melhor forma de escolher o seu hotel. Bom, o primeiro item que eu levo em consideração para indicar para vocês sobre a escolha do hotel é a localização. Onde fica esse hotel, se ele está próximo do lugar que você quer ir visitar, se ele é próximo do seu cliente, se você for a trabalho, se ele está próximo da praia ou de algum atrativo turístico que você está indo visitar, se ele tem alguma coisa próxima, restaurantes que você gostaria de ir à noite, se ele tem um shopping próximo, ou se ele não tem um deslocamento muito longo de uma área de conveniência, se você está indo viajar com criança e precisa, de repente, não enjoou da comida do hotel, quer ir comer em algum shopping ou algum outro lugar. Então é importante você analisar essa localização e sobre a localização buscar sempre a informação dentro do destino que você vai sobre os bairros que são mais seguros, né? Quais são os bairros mais seguros para se hospedar, né? É, então, quanto mais seguro for o bairro, melhor vai ser a sua localização. Muito provavelmente, geralmente é assim. No centro, geralmente, as localizações centrais são aquelas que são mais próximas de tudo, né? Partindo do ponto que você está no centro da cidade. Porém, em algumas cidades, é, pode ser arriscado se hospedar no centro, dependendo do tipo de hóspede, se for homem ou se for mulher, se não tem habilidade, se você vai sair à noite, né? Então, tudo isso você precisa levar em consideração de acordo com o objetivo da sua viagem. Não, eu vou a trabalho, pô, é legal, não tem problema nenhum ficar no centro. Não, eu vou a lazer, poxa, já é complicado ficar no centro de alguma cidade, por exemplo, como São Paulo, que à noite é mais perigosa, mas não significa que vai acontecer alguma coisa com vocês, né? É só tomar alguns cuidados, né? No Rio de Janeiro, então Salvador, então algumas cidades, geralmente o centro, diferente da cultura dos outros países, o centro das cidades do Brasil geralmente é um pouco mais abandonado, tá? Mas a gente vai tocar nesse assunto um pouco mais para frente em outros vídeos, quando a gente estiver falando de pontos turísticos, né, dos atrativos turísticos, eu vou mostrar isso para vocês mais para frente. Primeiro ponto, a localização. Legal. Depois da localização, a gente pode ir pela a categoria do hotel, né? Que tipo de hotel eu vou me hospedar? Geralmente eu classifico os hotéis em três níveis, tá? O econômico, que são hotéis ali até 3 estrelas, né? Essa classificação de estrela não se usa mais, tá? No Brasil é uma coisa que está defasada, antiga, não existe fiscalização, não existe controle, não existe nada. Então, esquece esse negócio de estrela porque não funciona mais. Então você tem a econômica, a categoria econômica, você tem a categoria intermediária, que eu vou explicar para vocês, e você tem a superior. Então são essas três categorias para você conseguir separar o seu hotel. Qual é a categoria econômica? Se a gente pensar em um tipo de hotel econômico, eu posso citar para vocês, por exemplo, um Ibis, um Plaza Inn, um Soft Inn, um Tulip Inn. Tudo que for Inn no nome, você pode chamar de econômico, ok? Maravilha. E se a gente pensar numa categoria intermediária? Intermediário, eu posso pensar num Blue Tree, posso pensar num Transamérica, num Best Western, eu posso pensar num Nobile, eu posso pensar talvez aí, deixa eu ver, um Stan Plaza, tem Holiday Inn também. Então, mais ou menos esses hotéis que fazem parte dessa composição do intermediário. Mercury também é um intermediário e por aí vai. E se a gente for para o superior, aí já são aqueles hotéis que são normalmente mais caros. Então a gente está falando de quem? No Meliá, a gente está falando do Hyatt, do Hilton, Sofitel, tá? Então são Intercontinental. Então são hotéis que são mais caros por ter um serviço superior. Fasano, Emiliano. Então são hotéis superiores.
Então, dentro dessa faixa, você vai ter hotéis mais caros, né? Então, o que é para você escolher? Então, eu já falei para vocês sobre a localização, já falei agora sobre o tipo de hotel, né? Se eu fosse classificar hoje para vocês, quais quais são as estrelas que esses hotéis merecem? Na econômica eu estou falando de hotéis até 3 estrelas, no intermediário hotéis de 3 a 4 estrelas e na categoria superior hotéis até 5 estrelas, tá bom? Aí fica mais fácil vocês se orientarem e se guiarem por aí. Mais para frente eu vou postando vários vídeos por dentro dos hotéis para vocês entenderem também como são esses hotéis por dentro, como são os quartos, o que é um hotel intermediário, o que é um hotel econômico, o que é um hotel superior, o que tem dentro, então vai ficar mais fácil para vocês tomarem a decisão de vocês. Bom, já falei da localização, já falei da categoria dos hotéis, e agora a gente vai falar eu posso falar dos benefícios, né? O que que o hotel me dá como benefício? O que que eu posso analisar? Por exemplo, tá com café da manhã incluso? O quarto tem o espaço necessário? Tipo de cama? É cama king? É cama de solteiro? É cama de viúva? É cama de casal? O estacionamento está incluso na diária? É pago? É terceirizado? Como que funciona o estacionamento? Tem Wi-Fi, é gratuito, é bom o Wi-Fi do hotel. O que que as pessoas falam? O piso, que tipo de piso tem nesse quarto que você está comprando? É laminado, é carpete, é piso frio? Então isso é importante você saber, porque às vezes você vai comprar um hotel e tem um carpete, você é alérgico, você pode ter um problema na sua hospedagem. Você vai chegar lá e não pode ser que esse hotel não tenha nenhum quarto disponível com piso frio, por exemplo, né? Você pode evitar alguns riscos, né? Quando você olha mais por esse lado, tá? E o que o hotel tem de área comum, né? No caso, o que ele tem de área de convivência? Ele tem academia, ele tem piscina, eu preciso disso, eu preciso de sauna, eu preciso de piscina, eu preciso... Porque às vezes você compra o produto, um hotel, que tem tudo isso, mas você não usa nada, não serve para nada, porque você vai viajar e você não vai ficar no hotel, você vai ficar na praia, ou se você vai a trabalho, você vai acabar não aproveitando. Mas é importante, se você depende de uma academia, se você quer chegar e manter a forma física, que você precisa treinar todo dia, é importante você olhar antes se ele tem academia, se ele não tem, se ele tem algum convênio com a academia do lado. Isso é importante dar uma checada, tá? Geralmente, os hotéis, alguns hotéis, além disso, do café, eles oferecem, do café e estacionamento, eles oferecem alguns outros tipos de conveniência para o hóspede, né? Por exemplo, os hotéis que estão próximos do aeroporto, os que ficam ali próximos, às vezes alguns deles oferecem um serviço de transfer. Eles têm uma van que te leva para o aeroporto, né? É o caso do Bristol, lá em Guarulhos, por exemplo, que você chega lá, ele tem o serviço de van gratuito para o hóspede, de hora em hora, e ele tem um limitador, tá? Então, é ficar atento nesses detalhes. Poxa, essa van me atende a hora que eu vou sair, ele vai casar com o horário que eu preciso chegar no aeroporto e tal. Você tem sempre que analisar esses benefícios, esses recursos, se eles estão de acordo com a sua necessidade. Ah, outra coisa legal, geralmente os hotéis, o check-in normalmente é a partir das 2 da tarde, 14 horas, normalmente no Brasil, tá? Alguns liberam check-in meio-dia, outros às 14, outros às 15, outros às 16, depende da categoria, da classificação do hotel, mas normalmente o padrão é entre meio-dia e 2 da tarde. E alguns hotéis, dependendo da situação, como dica, já para deixar uma dica de hotel para vocês, se você for sair, você vai ter um horário para sair do hotel, ou às 11 ou meio-dia, né? Ou até uma, dependendo do hotel. Então, o que é importante você ver? Se seu voo é um pouco mais tarde e você precisa ficar um pouquinho mais no hotel, descansando, antes de chegar à virada, pergunta na recepção como é que tá, se dá para você ficar um pouco ou até mais tarde sem custo, se o hotel te dá uma cortesia de um pouquinho mais de horas ali para que você possa tomar um banho com mais calma ou descansar um pouquinho mais antes de pegar
de viajar, de regressar, de voltar para o seu destino, tá? Então essa é uma dica legal. Outra dica legal, eu tenho uma alimentação restrita, meu café da manhã tem que ser oriental, esse hotel me atende, ele tem esse tipo de alimento, ele tem alimentação sem glúten, ele tem a ilha de café que me atende com essa necessidade específica. Verifica antes de comprar. Tudo isso é importante, porque se você não verificar, você pode chegar lá e comer algumas coisas que às vezes não te atenda, ou só ter disponível que não te atende e você ter que sair para tomar café fora. Visitas. Tem hotéis que permitem que alguns hóspedes alguns hóspedes recebam as visitas dentro do apartamento, dependendo do tipo de hotel, tá, pessoal? Então, esse ponto vocês devem tomar alguns cuidados. Normalmente, o hotel ele pode cobrar sobre essa visita que está entrando no seu apartamento, né? Então, o ideal é que você receba essa visita lá embaixo, no lobby ou na recepção, né, em alguma área de convivência do hotel, para não ter que entrar no seu quarto, que você pode ser surpreendido por uma eventual cobrança, tá? Ah, se o seu convidado for dormir ou passar a noite ou ficar muitas horas, o hotel vai te cobrar por um acompanhante dentro do quarto. É importante que vocês saibam disso, tá? Ah, mas é meu amigo, é minha prima, é uma amiga, vai ficar aqui um pouco, vai. Esquece. Fora do quarto. Dentro do quarto, você pode ser cobrado e ter uma surpresa desagradável na sua saída, tá? Então, sempre é bom conversar, perguntar antes, conversa na recepção, pergunta se está autorizado, se não está autorizado, ou confirma antes. O melhor é ficar externo. Alguns quartos que permitem isso nos hotéis superiores, normalmente só acontece nos hotéis superiores que a diária é bem alta e normalmente os convidados são executivos e esses caras não vão dormir lá e não vão ficar lá muito tempo, são reuniões rápidas e os quartos têm salas de reuniões e permitem isso para o hóspede e para o seu convidado. Tá? Então isso não acontece nos hotéis econômicos. Então fica a dica. Bom, falando um pouquinho de risco. Qual o meu maior risco em escolher um hotel, né, quando eu for comprar? O maior risco é não saber analisar esses itens que eu acabei de falar para vocês. Por quê? Muitos hotéis usam algumas classificações que não são reais. Então, alguns hotéis colocam lá que ele é 3 estrelas, que ele é 4 estrelas. E quando você chega lá, não tem nada daquilo, o quarto é ruim, o banheiro é ruim. Então, como dica, tente visualizar sempre foto do quarto, do apartamento, do quarto que você vai dormir, ver a categoria, se é o standard, se é o luxo, se é superior. Olha o tipo de quarto que está lá, vê se a cama é de solteiro, vê se a cama é de casal, vê a metragem do quarto. Tenta visualizar sempre uma foto do banheiro, isso é importantíssimo. A foto do banheiro, se você vê que não é box, que é aquelas banheiras que o cara tem que entrar dentro para tomar banho, já demonstra que é antigo. O ar-condicionado, se o ar-condicionado não for o split, por exemplo, já significa que é um hotel mais antigo. Não significa que não seja limpo, que não tenha uma estrutura adequada para te receber de acordo com aquela diária que você está pagando, mas é sinônimo que esse hotel é um pouco mais antigo do que um que tem um ar-condicionado mais moderno. Então, pelo ar-condicionado, pelo banheiro, pelo box do banheiro, pelo tipo de piso que esse hotel está usando, você já consegue ter uma ideia do que você vai encontrar. Tenta, visualize nas fotos que você, quando você estiver buscando isso, verifique também a luminosidade do apartamento, a mobília, se a televisão é de cubo ou se é aquela TV de tela plana. Então, tudo isso vai ter ligação com a sua experiência. Quando você chegar no hotel, o que eu vou encontrar? Né? Então, muitos hotéis, como essa classificação de estrela não existe mais, o cara coloca o que ele quiser lá dentro da bandeira dele. Então ele fala assim, olha, não, eu sou 3 estrelas, eu sou 4 estrelas, eu sou 5 estrelas. Eu já cansei de ir em hotéis que tinham 5 estrelas, se vendendo como 5 estrelas e não tinha nada disso, não tinha nada daquilo, com um serviço péssimo. Então, não é um fator para você considerar. Outro fator importante para você decidir é tomar cuidado, alguns cuidados com a experiência que algumas pessoas tiveram dentro desse hotel, que muitas vezes eles podem ter tido uma experiência ruim
mas não necessariamente que o hotel é ruim. E aí ele entra num site desses de publicação e coloca qualquer coisa. Então isso não faz do hotel melhor ou pior. Então é importante você analisar o quê? As fotos, a localização, ter uma visão mais crítica sobre o que você vai encontrar, se tem portaria 24 horas, tudo isso é importante, tá? A opinião das pessoas é importante também, mas às vezes o cara chegou lá, levou uma pessoa para dormir no quarto, ou levou um convidado para o quarto, ficou bebendo, ficou consumindo alguma coisa, o cara foi embora e o hotel cobrou dele no final, ele já classifica esse hotel como ruim. Então essa experiência muitas vezes não condiz com a realidade do que o hotel realmente vai te oferecer, tá? Então é outra dica que eu vou deixar para vocês. Mais um risco que é absolutamente evitável, quando você estiver analisando os quartos de um hotel, por exemplo, é observar se esse hotel é realmente um hotel ou se é um motel, disfarçado de hotel. Isso tem muito, gente, tem muito. Às vezes o hotel coloca lá que ele é hotel, um motel, ele coloca lá como hotel nos ambientes de compra, quando você vai comprar ou quando você vai buscar isso em algum lugar para poder fazer a sua escolha e a compra, ele aparece como hotel. Quando você chega lá, você pode ter uma surpresa super desagradável e pode chegar lá e ser um motel, o que não é nada agradável. Então, toma cuidado, entra no quarto, viu que tem muito espelho, viu que a cama é redonda, começa a observar banheiro, toalha, em cima da cama, começa a observar as fotos, que aí você vai ter uma disposição e vai conseguir separar. Dá uma ligada, pergunta se é hotel, pergunta se é motel, pergunta para o seu agente, pergunta para a sua agência, olha a classificação, entra dentro do site, verifica se é hotel mesmo ou se é motel, porque depois que você comprar, pode ser uma coisa irreversível. Então isso é uma dica importante de segurança, tá? Deixa eu ver aqui o que tem mais. Bom, como última dica que eu vou dar para vocês é procure sempre comprar, se estiver dentro das suas possibilidades, os hotéis de rede. Por que os hotéis de rede? Porque eles normalmente eles têm o mesmo padrão. É basicamente isso. Ele vai ter a mesma cama aqui em São Paulo, no Rio, em Brasília, em Salvador, Estados Unidos, Nova York e tal. Então, quando você busca o hotel de rede, você minimiza o risco de encontrar problemas em um determinado item. Por exemplo, a cama não vai ser diferente. Todas têm que seguir o mesmo padrão. Por isso que ele é chamado de rede. Né? Então, quando você busca um hotel de rede, significa que você vai ter o mesmo padrão de atendimento, o mesmo padrão de serviço, o mesmo padrão de café da manhã, o mesmo padrão de enxoval, o mesmo padrão de banheiro, o mesmo padrão de cama. E isso vai te dar uma possibilidade de errar menos na escolha, tá? Não significa que os hotéis que não são de rede não vão te proporcionar os mesmos benefícios, tá? É que o de rede você tem o mesmo padrão em todos os lugares. Os hotéis que não são de redes, ah, o que é um hotel de rede, Marcos? Hotel de rede são aqueles hotéis, rede ou bandeira é a mesma coisa, tá? Então, Transamérica, Blue Tree, Bristol, Novotel, Mercury, que mais? Ibis, vamos lá, Stan Plaza, Meliá, quem mais? Deixa eu ver. Tem muita rede. Tem Holiday Inn, tem Blue Tree, tem Transamérica, Nobile. Tem muita rede, gente. Tem muita rede de hotel. Tem Windsor, tem. Nossa, tem bastante rede. Né? Então, assim, procura, você vai ver. Quando você entrar e buscar hotéis de rede naquele lugar que você vai visitar, você vai ver que vai ter muita opção. Normalmente tem bastante opção e sempre tem uma rede de hotel presente naquele lugar. Normalmente elas só não estão em cidades muito pequenas. Aí você vai encontrar somente aqueles hotéis regionais. Os hotéis que não pertencem à rede hoteleira, eles se espelham muito nesses hotéis de rede e tentam sempre seguir um padrão. Então, só tomar esses cuidados que eu disse para vocês. Se vocês forem escolher um hotel que não é de rede, muitas vezes alguns deles são até melhores do que hotéis de rede, tá? Então, observar e ter esses cuidados em observar o quarto, a localização, a segurança e tudo mais. Se tem os benefícios inclusos, se não tem e tal.
E é isso, acho que assim, tentei resumir porque a gente ainda vou postar muita coisa sobre hotel, né? Esse vídeo foi para ajudar vocês na hora de tomar uma decisão de escolha, para ajudar vocês a escolher melhor o hotel, né? Mas eu vou postar aqui, vou gravar alguns vídeos mostrando, além dos hotéis, os pontos turísticos, lugares para comer, então vai ter muita coisa, vai ter muito vídeo legal. E aí dentro dessa parte de hotel, todos os hotéis que eu for visitar, eu vou gravar um vídeo por dentro do hotel, mostrando para vocês como é realmente por dentro, para que vocês tenham a oportunidade de ter uma visão melhor sobre como é lá dentro, o que, que você vai encontrar dentro de cada um desses hotéis que eu for visitar, que a gente for visitar por aí. Tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece, deixe seu like, compartilhe. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal e ajude a gente a manter o canal ativo. Tá bom? Obrigado, por hoje é isso aí e até a próxima. Um abraço.